Será que você tem buscado as suas melhores versões? Ou será que você está igual álbum de figurinha repetida? Todas as vezes que você passa uma página, você só consegue ver uma figurinha só. Oi, gente! Boa noite para vocês. Boa noite a todas e todos. São exatamente 8 horas e 7 minutos, segundo horário de Brasília. E eu quero começar essa live desejando para vocês que seja uma noite incrível, maravilhosa. Mais uma vez, como todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar aqui, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, o carinho da sua presença, a todos vocês por estarem aqui me acompanhando e, de fato, a oportunidade que nós temos de fazer a diferença na vida das pessoas através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, enfim, da nossa busca incessante, né? Primeiro por conhecer a nós mesmos e depois nós temos a oportunidade de apresentar para as outras pessoas quais são as nossas melhores versões, né? Eu costumo sempre falar que a vida nos dá uma oportunidade que é única. Primeiro, se estamos vivos aqui, é graças a Deus, segundo aquilo que eu acredito, a minha espiritualidade, mas transforme minhas palavras de forma que faça sentido para vocês e, de fato, é mais uma oportunidade que nós temos de adquirir, né, ao longo das nossas lives, um novo nível de conhecimento, uma nova busca. Então, hoje eu quero convidar você com muito carinho para nós juntos mudarmos essa página, mudar de mentalidade, né? Até porque o que nos dá acesso a tantos outros lugares, de fato, são as conexões que nós temos oportunidade de fazer, e mais do que todas essas coisas, a forma com que você trata as outras pessoas, de fato, diz muito sobre quem você é, diz muito a respeito de quem você é. Então, eu quero fazer uma nova pergunta. De qual forma, de qual jeito ou de qual maneira você tem tratado as pessoas? Uma das coisas mais interessantes é que eu disse que eu abriria a live dizendo a seguinte frase: chega um momento na vida da gente que a gente cansa de estar disponíveis para pessoas que muitas das vezes não valorizaram quando estávamos presentes. Então, se quando nós estávamos presentes na vida dessas pessoas, elas nos deram o mínimo de importância, o melhor que nós devemos fazer, de fato, é não se importar mais com elas. Então eu quero começar essa live de hoje, né? Já iniciamos junto essa live de hoje. Eu quero começar a falar sobre quais são as ferramentas ou de quais formas nós podemos nos desprender, melhor dizendo. Como que nós podemos nos desprender de tudo aquilo que muitas das vezes tem nos impedido de atingir ou de chegar no próximo nível do nosso processo de evolução? Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem um livro muito interessante chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é do autor Dale Carnegie, e ele traz uma frase muito interessante. Ele diz que eu e você, diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E muitas das vezes, gente, nos desprender de algumas pessoas é muito difícil porque nós temos o costume de estar sempre à disposição das mesmas. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes nós acabamos fazendo papel de besta, papel de tolo, por estar tão disponível? Então eu quero começar provocando você o seguinte: se você estiver muito disponível, de fato, para as pessoas, em algum momento você vai passar de alguém que tem utilidade para alguém que é tolo, né? Porque se você tem muita disponibilidade para alguém, significa que você está desocupado. E uma pessoa desocupada, gente, vamos falar a verdade, ela precisa procurar uma ocupação. Mas eu trouxe aqui, e inclusive estava lendo no dicionário, uma coisa muito interessante. Peguei várias versões, né, que falam a respeito da mesma palavra, sobre desprender-se. E uma dessas versões me trouxe algo muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. A Claudinha tá dando boa noite, Claudinha, obrigado pelo carinho da tua presença. Biel, obrigado pelo carinho da tua presença. Mari Brunelli, minha sobrinha amada, te amo, muito obrigado pela tua presença. Karina, Gu, Viviane, enfim, a todos vocês que estão entrando aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, da presença de vocês. Continuando aqui, né, no nosso tema de hoje, que é desprender-se, eu quero trazer para vocês uma tomada de consciência e a partir daí de uma das
uma das explicações a respeito do que é desprender-se. Eu quero ler aqui com vocês. Então, desprender-se é uma expressão que significa soltar-se, separar-se, libertar-se, desligar-se, apartar-se e renunciar. Uma das coisas mais interessantes é que quando você vai buscar, por exemplo, o sinônimo dessas palavras, traz o sinônimo de despertar-se é desligar-se, libertar-se ou desvincular-se. Então, uma das coisas mais interessantes quando a gente fala sobre desprender-se é que, de fato, muitas das vezes nós estamos, em várias fases da nossa vida, nós estamos presos em alguma coisa. Seja num desejo, seja num sentimento, seja na vontade de comprar muito uma coisa. E muitas das vezes, quando nós não temos condições, nós estamos presos ali, pensamos naquilo o tempo todo. Mas quando nós falamos, por exemplo, de desprender-se, é impossível, nós estarmos vivendo no tempo presente, no momento presente, e em algum momento da nossa vida a gente não se conectar com coisas que passaram. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Existiram várias fases da minha vida, Eu passei ao longo da minha carreira, da minha trajetória, eu tive a oportunidade de passar por vários momentos. E muitas das vezes, em alguns momentos do tempo presente, quando acontecem coisas que aconteceram no passado, logo desperta em nós, um gatilho. E esse gatilho, ele vem com várias lembranças, e principalmente de lembranças nas quais nós não temos uma boa lembrança. E aí nós entramos num campo de figuração onde muitas das vezes nós duvidamos da nossa própria capacidade, onde nós duvidamos muitas vezes da nossa própria inteligência, ou nós duvidamos, na maioria das vezes, daquilo que a gente busca. Então, desprender-se tem tudo a ver com... Não significa que você esqueceu muitas das coisas que você viveu, mas é você entender que você está no tempo presente, você está vivendo o momento presente, mas que você já não faz mais parte do seu passado. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quando o seu passado vier bater à tua porta, diga para ele que você já não está mais lá. Significa que você está vivendo o tempo presente. Então eu quero convidar você a nessa noite começar com a seguinte linha de pensamento: quais são as coisas que te limita a crescer aonde você está? Seja no seu relacionamento, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida material, seja na tua vida financeira, seja na sua vida familiar. Existem muitas coisas que precisam ser desprendidas, Porque prender, a gente sabe que de fato é aquilo que nos mantém preso a alguma coisa, nos mantém aprisionado. E quando eu falo sobre nos manter aprisionado, eu não estou falando simplesmente, por exemplo, de um gradil, de uma grade nas quais nós estamos aprisionados ou não, Porque graças a Deus nós estamos aqui. Mas eu estou dizendo acerca de estar preso em alguns sentimentos que muitas das vezes a gente começa a nutrir. Quando nós passamos, por exemplo, por uma decepção, ou quando alguém nos irrita, ou quando alguém de fato fala coisa ao nosso respeito que não condiz com aquilo que nós somos, de fato, na maioria das vezes, nós nos tornamos prisioneiros daquele momento. Por quê? Porque nós não nos desprendemos daquela situação. Então, muitas vezes, vamos supor que você passou por um relacionamento que não foi legal, e muitas vezes você carrega a bagagem do teu relacionamento passado para o teu relacionamento presente. Significa que você não se desprendeu daquilo. Muitas das vezes você tem angústia ou não cedeu perdão a alguém da tua família, é porque você continua preso naquele momento, naquela ocasião, naquele lugar ou dentro daquelas palavras. Então eu quero convidar você a se desligar, se desconectar, você literalmente romper essa barreira, porque a falta do perdão, a falta de conhecimento, a falta de diplomacia, a falta de várias coisas que eu poderia citar aqui, muitas das vezes nos impede de chegar ou de atingir outros níveis. Na live passada,
eu trouxe algo referente ao perdão. O perdão é uma das coisas, gente, e atenção, presta bastante atenção nisso que eu vou trazer para vocês. O perdão é uma das coisas que muitas das vezes nos mantém aprisionado no passado. E o fato de você perdoar alguém por determinada ocasião, ou por palavras que foram ditas que você não merecia ouvir, o fato de você não perdoar a pessoa, ou o gesto, ou aquilo que foi feito, não vai fazer com que a vida da pessoa fique presa. Porque muitas das vezes as pessoas nos falam coisas nas quais elas não estão nem aí, mas tudo nessa vida, independente de quem ouviu ou de quem falou, a gente sabe que sempre haverá uma consequência. Então eu quero convidar você a fazer uma análise do teu momento presente, da tua vida nessa hora, e de você pensar junto comigo em quais áreas da sua vida você acredita que você está aprisionado. E muitas das vezes essa prisão, ela vem dentro de um relacionamento, essa prisão, ela vem dentro de um emprego, essa prisão vem dentro de uma relação de amizade ou de coleguismo, e a gente precisa parar para pensar. Quantas vezes nós estamos aprisionados em diversas coisas? E uma das coisas que eu acho mais interessante é o que a Claudinha está dizendo aqui. O quanto você está preso naquilo que não te traz paz. O quanto, né? Faz sentido isso. O quanto muitas das vezes a gente permite que a nossa paz seja terceirizada. Né? O quanto nós, literalmente, ao longo da nossa jornada, a gente entrega para as pessoas uma responsabilidade que é nossa. Entende? Porque alguém vai te magoar, alguém vai dizer coisas ao teu respeito, independente do que vão dizer, gente, primeira coisa que a gente precisa pensar nesse aspecto. Quem tem boca fala o que quer. E muitas das vezes as pessoas vão dizer para as outras coisas ao nosso respeito que não condiz com o que nós somos, ou em algum momento condiz pela forma que as outras pessoas nos tratou. E aí, as outras passam a não gostar de nós por aquilo que elas ouviram das pessoas que um dia se assentaram na nossa mesa. Que elas ouviram de um dia das pessoas que comeram no mesmo prato que a gente, que compartilharam do mesmo ambiente que a gente. Só que eu costumo sempre dizer que na boca de quem você já serviu um dia, quando acaba a sua utilidade, você passa a não prestar mais. As pessoas passam a não querer se conectar mais com você, mas não é porque algo deturpou ou de alguma forma interrompeu aquilo que é o teu caráter. É porque na realidade a gente precisa pensar que muitas das vezes aquilo que as pessoas vão dizer não condiz com o que nós somos, mas se essa é a visão de mundo que ela tem, isso diz mais sobre ela do que sobre nós mesmos. E para poder contextualizar isso que eu estou trazendo para vocês, eu estou lendo um livro da Deepak Chopra, da Deb Ford e da Marianne Wilson, que diz o seguinte, fala sobre a gente encontrar o poder escondido dentro da nossa verdade, né? Da verdade que é sua, da verdade que é minha e da verdade que é nossa. Eu costumo sempre falar que existem 3 tipos de verdade. Existe a sua verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente foge da nossa verdade. A gente foge das nossas identidades. A gente foge literalmente daquilo que é de responsabilidade nossa. Por quê? Porque nós terceirizamos. E aí, olha que coisa interessante que o Fernandinho está dizendo. Relações abusivas que se confundem com um amor unilateral, que ninguém é obrigado a retribuir. E é exatamente isso que a gente precisa pensar. Até que ponto as relações nas quais nós temos feito têm sido saudável para ambas, né? Porque a gente precisa pensar que, gente, tem amizades que nos esgotam, né? Tem amizades que a gente precisa parar para prestar atenção, porque às vezes você fica falando tanto, você fica dando tanto ouvido e você fica, de fato, fazendo tanto escutativa que muitas das vezes você se sente na obrigação de ter que palpitar em alguma coisa que não é sua responsabilidade. E nós precisamos tomar cuidado justamente nisso, sabe por quê? Porque se porventura em algum momento a gente se encontra nessa situação, quando você vai palpitar, se acontecer alguma coisa, a pessoa nunca vai falar, não, fui eu que pedi a opinião. Fui eu que sou unicamente o responsável por tal fato. Né? A pessoa vai terceirizar, falar, olha, eu acabei fazendo isso porque eu fui orientado por alguém. A gente sabe que a sociedade de hoje, ela é formada de um jeito e de uma maneira em que a gente já não assume mais as nossas responsabilidades. E a gente precisa, de fato, acordar para a realidade e não confundir as coisas. Lembra quando eu sempre trago o exemplo do melhor amigo? Eu tenho um melhor amigo.
certo? E por que que eu tenho um melhor amigo? Porque eu escolhi uma pessoa para ser minha melhor amiga. Só que você já parou para prestar atenção que existem relações em que só eu sou o melhor amigo? A outra pessoa não verbalizou que eu sou o melhor amigo dela. Então a gente precisa parar para pensar se nós não estamos confundindo as coisas. Se eu não estou sendo o melhor amigo de alguém, sendo que alguém não é o meu melhor amigo. Não sei se vocês conseguiram compreender essa metáfora. Então a gente precisa pensar que as relações, elas precisam se tornar cada vez mais saudáveis, e não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a gente traz para as nossas relações do tempo presente várias marcas do passado. E muitas das vezes a gente traz tudo aquilo que foi do passado à tona. A gente acaba discutindo com quem não merece, a gente acaba falando coisas que não condiz para quem não merece, e aí o que acontece? Isso vai se tornando uma relação cada vez mais difícil. Porque eu, de fato, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade, de verdade, quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que reclamam de tudo o tempo todo. Se tá sol, reclama, se tá chovendo, reclama, se a porta tá aberta, reclama, se a porta tá fechada, reclama de tudo. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa se desprender desse tipo de pessoa. Porque isso não é saudável. E não é só sobre pessoas, tá? Em ambientes que a gente acredita que se tornaram ambientes tóxicos, você não está conseguindo respirar dentro de uma relação, dentro de um nicho, de um nível de amizade, só você ouve, a outra pessoa nunca ouve, só quer falar o tempo todo, a gente precisa observar. Porque isso não só prejudica as nossas relações com aquele ser humano que está descarregando toda a energia, seja boa ou não, que tudo que, como eu falo sempre para vocês, tudo que é demais faz mal, seja positivo ou negativo, e a gente precisa observar. A gente precisa observar essas coisas. A gente precisa observar essas relações. Até que ponto isso é saudável ou não? Até que ponto isso faz sentido ou não? E partindo desse pressuposto, tem uma coisa muito interessante que eu li nesse livro que diz assim: por que é difícil abrir mão das emoções negativas? Olha a explicação que ele traz. Há uma razão. Primeiro, que as emoções negativas são a ponta de um iceberg. Você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram, mas tem uma coisa que é muito interessante que diz o seguinte: notícia ruim corre rápido ou chega rápido. Vocês já pararam para perceber que a humanidade, elas tende mais, nós, seres humanos, a nossa tendência é muito maior por verbalizar e por propagar aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Às vezes, por exemplo, acontece uma coisa que parece tão pequena. Por exemplo, alguém foi curado na quimioterapia. Foi lá, fez a sessão de quimioterapia e graças a Deus se livrou daquela doença. Para algumas pessoas, pode não fazer sentido toda a alegria que aquela pessoa teve. Mas você já parou para perceber que isso é algo louvável? Todas as vezes que alguém é curado de qualquer que seja a enfermidade, é um motivo sim de glorificação, de alegria e de celebração. Mas quando, por exemplo, o metrô fala assim: olha, nós estamos parados porque caiu, estamos retirando um objeto na via. É claro que o metrô não vai falar que aquele objeto na via é um ser humano, porque isso causa gatilho nas pessoas. E aí, o que acontece é, uma vez que atrasa 5 minutos, 10 minutos, naturalmente impacta a vida de milhares de pessoas. E a reclamação que as pessoas fazem não é a seguinte: olha, será que a pessoa que estava lá na via conseguiu sobreviver? Muito pelo contrário. As pessoas sempre falam: atrasou minha vida, tanto dia para fazer o que fez, por que não fez em um outro momento? E aí a gente precisa parar para pensar que nós precisamos ser propagadores de boas novas, porque as pessoas que são multiplicadoras de notícias ruins, elas são como mato, elas estão em todos os lugares. E aí é que a gente precisa tomar cuidado. Será que nós não estamos sendo esse mensageiro? Gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Será que você é um propagador de boas novas ou você é como mato? Propaga notícia ruim o tempo todo em todo lugar. Né? E olha que coisa interessante. Toda vez que você fica zangado ou ansioso, por exemplo, há muito mais desses sentimentos guardados no teu self. E segundo, a negatividade, ela é pegajosa.
ela se agarra em nós tanto quanto nós agarramos a ela. E o que significa isso, gente? Significa que tudo aquilo que é negativo é uma tendência do ser humano a agarrar. Você já parou para pensar que quando a gente está com um sentimento de raiva, de ódio, de rancor, qual é a nossa reação em detrimento disso? Primeiro gatilho que desperta. Ai, que saco, eu não quero ver essa pessoa na minha frente, eu quero que ela desapareça, eu quero que ela assuma. A gente nunca pensa num aspecto de resignificação. A gente nunca dá um novo sentido para que aquilo não seja pesado para nós. Porque nós sabemos que, de fato, nós temos que ceder o perdão. De fato, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Porque nós passaremos a nutrir um sentimento que não é bom. Então, se você passar, por exemplo, uma situação de raiva, você se apega àquilo e parece que tudo que está à tua volta está te fazendo raiva. Por quê? Porque é um sentimento predominante. E a pergunta que eu tenho para fazer é: qual é o sentimento que tem predominado na tua vida? Será que você está buscando a resignificação de várias outras situações que você atravessa? É como eu sempre falo para vocês, a nossa missão, o nosso objetivo, de fato, não é ser melhor 100% no dia, mas é você melhorar 1%, porque daqui 100 dias você melhora 100%. E aí você vai melhorando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, você vai despertando a tua nova versão hoje e amanhã você vai ser melhor ainda. Então eu quero convidar você a se desprender de tudo aquilo que te aprisiona. Seja um relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja numa amizade, seja o teu filho que está te prendendo dentro de algo angustiante. Eu acredito que esse é o momento. Vamos resignificar, vamos dar um novo sentido. Parafraseando uma música, tem uma música muito interessante que diz: quem acredita sempre alcança. E quantas vezes a gente pretende alcançar algo, mas a gente nem tenta, né? A gente nem tem a iniciativa de olhar e pensar no seguinte: olha, eu tô vendo só o primeiro degrau, mas eu quero subir degrau por degrau para que eu tenha a visão do todo, ou da casa pronta. Quantas vezes você se sabota? Quantas vezes você mesmo olha para o espelho e fala: nossa, hoje eu tô, derrubada, derrotada, destruída. E aí eu digo sempre o seguinte: a gente precisa pensar que as palavras têm poder. Quais são as palavras que você está verbalizando para si mesmo? Quantas coisas não tão boas você tem profetizado no teu trabalho? Já parou para pensar que em todo trabalho, não sei no seu, mas no meu sempre tem. Sabe aquelas pessoas que reclamam de tudo? Se tá chovendo, reclama. Se tá num relacionamento, reclama. Se não tá num relacionamento, reclama. Se tá chovendo, reclama. Se tá sol, reclama. Se tá calor demais, reclama. Se tá frio demais, reclama. A pessoa reclama de tudo. Você nunca vê esse ser humano agradecer. Toma cuidado com esse tipo de gente. Toma cuidado com esse tipo de pessoa, porque eu digo sempre que essas pessoas, elas são como o gafanhoto. E se você é como o trigo, o gafanhoto, quando ele vai lá no fruto, o que ele faz? Quando ele pica o fruto apodrece. E quantas pessoas a gente tem permitido que apodreça os nossos pensamentos, que muitas das vezes inflinja a visão que nós temos de outras pessoas, por quê? Porque aquela visão é que ela tem, porque ela não foi leal muitas vezes aos princípios da outra pessoa. E aí é claro, né? A gente nunca vai ser bom na boca de alguém que a gente tanto ajudou, que a gente tanto venerou, que a gente tanto foi leal, que a gente tanto foi fiel, e essas pessoas nos deram bola nas costas. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes por essa situação, de me dedicar e receber como troca um pé na bunda, receber como troca a ingratidão. Mas sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa que contrapõe a isso. Eu aprendi que, independente do que fizeram com você, isso não pode alterar o que você é na sua essência. Então, abre a tua mente, expande a tua mente para você entender que o que fizeram, cada um é responsável por colher aquilo que plantou. E independente do que seja, você é livre para plantar aquilo que você quiser, mas de fato, você se torna responsável por colher aquilo, exatamente aquilo que você plantou. E olha que coisa interessante. Ele traz aqui uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: o processo começa com o reconhecimento de seus sentimentos indesejados, trazendo à superfície, e falamos desse passo. Agora, eu e você precisamos fazer o quê? Nos desprender de toda a negatividade, porque com tudo há um equilíbrio. E ele traz uma metáfora que ele diz o seguinte:
A negatividade não é você, uma vez que você reconhece e sabe verdadeiramente como você é. Portanto, considere a relação negativa como se fosse uma alergia ou uma gripe, certo? É uma situação apenas temporária. É uma alergia em você, mas você não é alergia. Então, olha que coisa interessante. Quando ele traz essa metáfora. Vamos supor, quem tem rinite, quem tem sinusite, sabe bem o que é isso. Nesse tempo de calor, esse tempo de chuva e calor, tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas que têm rinite, têm sinusite, elas têm a rinite e a sinusite atacada, porque essas pessoas são atemporais. E aí, gente, olha que coisa interessante que a Deepak Chopra traz pra gente. Ela diz o seguinte: nós precisamos tratar a situação como se fosse uma alergia ou uma gripe. Ela não é uma coisa permanente, ela é temporária. Significa que depois que você tomar o remédio para combater esse tipo de alergia, sobe a sua imunidade e naturalmente essa alergia ela é expelida do seu corpo. E nem é sobre alergia que a gente está falando. Nós estamos falando sobre pessoas. Nós estamos falando sobre sentimentos que a gente tende a nutrir, né? Muitas vezes. A gente acaba nutrindo esses sentimentos e vai fazendo com que ele se aflore ainda mais. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte: o veneno só te mata se você engoli-lo. Então, se você engolir o veneno, você não vai engolir o veneno achando que o outro vai morrer, porque o outro não vai morrer. É você que vai morrer se você engolir o veneno. Então eu quero começar dizendo para você o seguinte: toma consciência do quanto você precisa se desprender de tais venenos emocionais e sentimentais que estão te prendendo. Do que você está nutrindo. Se é alguém que você precisa perdoar, o fato de você perdoar alguém não significa de maneira alguma que você precisa assentar-se na mesma mesa que essas pessoas. O fato de você perdoar significa que você deixou ir quem tem que ir. Agora, se você não cede o perdão, naturalmente, a Claudinha me fez essa pergunta lá em cima, e ela disse o seguinte: como é que eu faço para poder perdoar? Como que é o processo do perdão? Gente, primeiro de tudo, o fato de você passar por um momento de raiva ou por uma situação desconfortável na qual você acredita que não merece perdão, significa que aquilo que foi dito para você, de alguma forma, te envenenou. E quando você nutre esse sentimento, você começa a atrair outros sentimentos, que vai fazendo o quê? Vai atingindo a tua cognição, a tua psique, e tudo isso passa a vir como resposta para o teu corpo. Então eu preciso tomar cuidado, inclusive a própria Bíblia fala que perigoso não é o que entra aos ouvidos, mas é aquilo que da boca sai. Porque a tua palavra tem poder. Esses dias eu postei algo muito interessante, que eu disse o seguinte: ao invés de você reclamar, começa a declarar. Declara a vitória sobre a vida do teu filho, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu trabalho, sobre a tua própria vida. Quantas vezes, né? A gente fala tantas coisas, reclama de tantas coisas, reclama porque está chovendo, reclama porque o tempo está seco demais, mas a gente esquece de que a gente pode pedir para o dono dos céus, ou para quem vocês acreditam, a gente pode pedir que algo seja diferente. Só que para que algo seja diferente, eu preciso provocar. E o que é provocar algo diferente? É você não tomar o veneno achando que o outro vai morrer. Se você tomar o veneno, quem vai morrer é você. Então por que você vai ficar nutrindo sentimentos que não estão fazendo sentido para você? Por que você vai ficar nutrindo sentimentos que não vai mudar a tua vida, não vai te trazer nenhuma outra perspectiva? Se você está nutrindo um sentimento que não vai servir de nada, por que você vai deixar ele aí? Por que você não vai liberar o perdão, talvez para alguém que te chateou, para alguém que te magoou? E o fato de você perdoar, vou repetir o que eu disse anteriormente, o fato de você perdoar alguém não significa que você precisa sentar na mesma mesa. Quer que eu traga uma metáfora para você? Vamos lá. Jesus prepara uma mesa, convida, né, separou 12 pessoas que tinham temperamento completamente diferente. Ele sabe que no meio daquele povo que estaria ali com ele na ceia, que ele chamou de meus discípulos, de meus amigos, ele sabe que tinha alguém ali
que arrancou a orelha de alguém, ele sabe que tinha ali alguém que ia traí-lo, ele sabe que havia ali sentado na mesa alguém que o galo iria cantar e de fato ele deixaria, né? Ele negaria o nome dele. E mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todas essas questões que ele já sabia que ia acontecer, isso não alterou aquilo que ele era na essência dele. E aí o que eu tenho a questionar vocês e a mim mesmo é por que aquilo que as pessoas dizem, ou por que aquilo que as pessoas falam, ou por que aquilo que as pessoas fazem está alterando a nossa essência? Por que nós não desligamos ainda? Eu vou contar um fato para vocês que eu recebi a ligação de uma pessoa, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu preciso falar com você com urgência. E aí, gente, aconteceu que as pessoas precisam aprender e compreender que nós não temos que estar à disposição delas o tempo todo. Tudo tem um limite. Eu estou à disposição de quem está à minha disposição. Lembra, quem assistiu a minha live ontem, ouviu eu dizer, se a Liga não me liga, eu também não vou ligar para a Liga. Se a Liga me liga, eu ligo para ela. Então, quantas vezes a gente está dando atenção e está disponível para quem não liga para o nosso sentimento? Para quem não liga para aquilo que realmente nos interessa, né? Eu costumo sempre dizer que a gente sempre faz pelo outro aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer que as pessoas façam por nós. Então, se eu dei um chocolate ao outro, não é que eu estou esperando algo em troca, mas minimamente, em algum momento, a gente sempre espera alguma coisa. Mas sabe o que acontece? A gente precisa entender que nem todas as pessoas são iguais a nós. E que muitas das vezes nós faremos o bem para as pessoas, e quando nós não formos mais úteis, o que vai se sobressair é a ingratidão. E por isso que todos os dias a minha linha de pensamento é: continue sendo bom ainda que você se depare com a ingratidão. Porque isso não tem a ver com você, não tem a ver com o que você é na sua essência, tem mais a ver com o outro. A forma com que você trata as pessoas é unicamente responsabilidade tua, mas a forma que o outro te trata também, presta atenção, também é de responsabilidade tua. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Se eu for à casa de alguém e não for bem recepcionado, posso falar uma coisa para você? Muito, mas muito de verdade, que dificilmente eu vou voltar naquela casa. Primeiro, porque eu não fui bem-vindo. Depois, porque eu tenho vergonha na cara. Eu preciso ter vergonha na cara. E muitas das vezes o que a gente... não, mas é que eu estou sendo orgulhoso. Não é uma questão de orgulho. Se você for na minha casa, minimamente eu tenho que te tratar bem. É interessante que todas as histórias que eu conto aqui, eu sou um leitor da Bíblia por uma questão religiosa e muito mais por uma questão filosófica também, que tem um momento, uma passagem em que a Bíblia fala que Jesus foi na casa de um cidadão e todas as vezes que alguém muito importante chegava, eles eram recebidos com beijo, seus pés eram lavados e a tua cabeça era ungida com óleo. E o mais interessante é que esse cara era um cara muito respeitado. E quando Jesus chegou lá na casa dele, ele não fez nada daquilo que mandava o figurino. Ele simplesmente recebeu um cara que era sensacional e não deu para o cara a honra que ele merecia e que ele tinha, né? Então, quantas vezes a gente vai num lugar para prestigiar alguém e nós não somos recebidos com a mesma honra que nós receberíamos ou que recebemos essas pessoas um dia dentro dos nossos ambientes, nosso trabalho, na nossa casa ou dentro das nossas relações? Não pode ser e não pode haver de forma alguma só uma pessoa que ganha. Lembra do que eu falei e do que eu falo sempre aqui para vocês? Essa relação ela precisa ser de mão dupla. Um dia você, o outro eu. Um dia você, o outro eu. Então, não dá para você fazer uma coisa e as pessoas simplesmente ignorarem aquilo que você fez. O teu sentimento, a tua entrega, a tua personalidade, a tua preponderância, a tua simpatia, a tua simplicidade, mas a tua garra, a tua boa vontade de estar ali, de ouvir na essência. A gente precisa parar para pensar. E muitas das vezes, gente, o sentimento de desprendimento, de se desprender, traz algumas consequências. E que no começo parece dolorosa, mas é curador.
É curador quando você se desprende daquilo que te machuca. Sabe quando a gente ouve a metáfora da murra em ponta de faca? Pede para alguém segurar uma faca para você. Tô aqui, ó. Tô aqui com uma tesoura. Pede para alguém segurar uma tesoura para você e começa a dar murro nela achando que a pessoa que tá segurando vai se machucar. Não vai. Não vai. E nem é sobre tesoura que eu tô falando. Presta atenção nessa metáfora. Quantas vezes você está em ambiente que você só está dando murro, você está orientando quem você sabe que não vai mudar, que o caráter da pessoa não vai mudar. A pessoa vai para a terapia, a pessoa lê o Café com Deus Pai, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vai para o centro, a pessoa vai para todo lugar. Caráter não é uma maquiagem que vai mudar. Caráter não é uma roupa que vai mudar. Tem um monte de gente mau caráter vestindo terno. E tem um monte de gente mau caráter que se veste muito mal também. A gente precisa pensar. Maldade e bondade não tem cara. A bondade você consegue percebê-la quando é feita. Mas a maldade você começa a sentir cheiro de longe. Quantas pessoas más tem por aí? Quantos sentimentos, e muitas das vezes da gente, tá? Não vamos ser hipócritas porque a gente não foge disso. Talvez a gente não seja mal em matar alguém, assassinar. Não, mas muitas das vezes a nossa natureza ela é ruim por alguma coisa que não justifica. Não justifica. Eu preciso buscar a minha melhor versão. Eu preciso buscar aquilo que primeiro é melhor para mim e que também não vai impactar a vida das pessoas. Que é como eu disse ainda há pouco, não adianta eu tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Então por que você não se desprende? Começa a se desprender, faz uma oração de desprendimento. Primeiro você faz a oração do perdão, porque se você não se perdoar, não trabalhar em você primeiro, você não vai conseguir perdoar o outro. Começa por aí. Não adianta você pensar que, não, olha, eu já perdoei, mas perdoar da boca para fora não adianta, não vai abrir o teu caminho. E talvez você esteja preso em muitos sentimentos, em muitas coisas, e você vive dizendo, inferno, você vive dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não é nada, que você não é ninguém, sendo que você está aqui, você está vivo. Você pode fazer uma escolha diferente da que você fez ontem. Entre ser bom e ser ruim, você pode escolher. Todo dia a gente tem uma escolha a fazer. Todo dia. A gente pode escolher ser bom, mas a gente também pode escolher ser ruim. Só que você já parou para perceber que a sociedade está tão invertida que as pessoas estão escolhendo mais ser ruim do que serem diplomáticas. Elas querem guerras ao invés de buscar a sua própria paz. Não adianta. Não vai adiantar. Talvez ninguém te disse isso, mas eu estou aqui para te dizer. Você precisa buscar a tua paz primeiro interior, porque se você não tiver paz, você vai ser um pé no saco, um gafanhoto, tirando a paz de outras pessoas. Então vamos tomar consciência. Vamos tomar consciência de que a mudança não é do outro, a mudança é de mim, de dentro de mim para fora. Tem um monte de gente que a fisionomia é linda, mas é como um sepulcro caiado. Dentro só tem podridão, só tem porcaria, só tem rusga, só tem sentimento ruim. E aí você pergunta, por que as pessoas não querem ficar perto de fulano? Será que o problema tá na pessoa que tá falando ou tá no cara que tá fazendo mal e não tá percebendo? A gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa tomar consciência de muita coisa. E a doutora Cléo está aqui dizendo, a sociedade está doente. Realmente, doutora. Realmente a sociedade encontra-se doente. E as pessoas, ao invés de buscar a cura, a melhora, elas estão se afundando cada vez mais no seu próprio devaneio. Elas estão mergulhando, e na realidade, melhor dizendo, existe toda uma sociedade que está perdida dentro de si mesmo. E como seria se a gente se desprendesse disso? Como seria se nós nos desprendêssemos desses sentimentos horríveis, que ao invés de fazer com que nós avancemos, sabe o que está fazendo? Está fazendo com que a gente se distancie dos nossos familiares. Está fazendo com que a gente se distancie da nossa própria essência. Está fazendo com que nós se distancie e passemos a nutrir sentimentos que não condiz com aquilo que nós realmente somos. Então vamos nos desprender de tudo isso que está nos aprisionando, nos mantendo prisioneiros sentimentais. Nós estamos enjaulados, engavetados, engaiolados dentro desses sentimentos ruins que a gente está nutrindo. Olha o que o professor J colocou. Oração é um canal, um elo com o Criador, um canal para agradecer e para pedir perdão. É exatamente isso. Olha o que a doutora Cléo colocou. As pessoas estão
do contra e brigando entre si. Exatamente isso. A gente precisa parar para pensar. Se conecta com a tua espiritualidade, independente de qual seja a sua crença. Faz sentido que eu me conecte, que eu procure pedir uma iluminação para a minha espiritualidade, para que eu seja alguém melhor primeiro para mim. É como eu sempre digo para vocês. Por muitas vezes eu não sou hipócrita não, tá, gente? Eu estou falando aquilo que literalmente eu vivi, tenho vivenciado e tenho buscado em mim mesmo, minhas melhores versões todos os dias. E é claro que algumas pessoas vão amar minhas novas versões, mas outras vão me odiar. Sabe por que elas vão me odiar? Porque elas tentam, no tempo presente, me acusar de alguma coisa, só que elas esqueceram que eu não vivo mais lá no passado. Que eu sou outra pessoa. E muitas das vezes, deixa eu falar uma coisa pra você. A sua nova versão, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer que é fortíssimo demais. A tua nova versão vai vir seguida de muitas despedidas. Então se prepare, porque 2025 você vai mudar, a tua essência vai mudar. E sabe o que acontece? As pessoas que você era útil, quando vê que você perdeu a utilidade que elas precisam, elas vão tentar te acusar, te deturpar, te desprestigiar. Elas vão tentar falar coisas ao teu respeito que não condiz com aquilo que você é. E tá tudo bem, porque quem tem boca fala o que quer. Se você se conhece, você sabe quem é você na sua essência. Então continue sendo bom. Continue fazendo bem. Continue a se desprender de tudo. Se é o trabalho, se desprenda. Se é o curso, se desprenda. Se é o relacionamento, se desprenda. Se é a tua própria vida, se desprenda do que está te prendendo e procure uma internalização de cura, seja através de uma oração, seja através da terapia, seja através do encontro com um amigo, seja através de alguém que você gosta de conversar. Procure primeiro a cura para si mesmo. O perdão, como o professor J colocou, o perdão é um ato de coragem que vem do coração. O perdão é um sinônimo de cura, e realmente é. Se vocês rolarem o meu feed, vocês vão ver que eu participei de um treinamento chamado Desperte Seu Poder. E eu fiz uma dinâmica do auto-perdão. Quantas marcas tiveram no meu corpo? De sentimentos que eu comecei a nutrir por coisas que eu ouvi dentro de casa, por coisas que eu ouvi de amigos, de colegas, de professores, de tantas outras pessoas. Quando eu me dei conta de que eu não era nada daquilo que as pessoas estavam dizendo, sabe o que aconteceu? Em silêncio, eu comecei a me afastar dessas pessoas. E sabe o que aconteceu? Deus, que é aquilo que eu acredito, mudou todo o meu nicho de amizade. Mudou todas as minhas relações. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém de bom coração te esperando para te ouvir, para te abraçar, para te acolher, para dizer para você, eu esperava por você, eu esperava esse conselho de você, esperava essa conexão. Quantas pessoas, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quantas vezes eu estou em sala de aula e os meus alunos falam para mim, professor, parece que você estava ouvindo a minha oração de manhã, parece que você estava ouvindo eu conversando com as pessoas, porque você falou exatamente o que eu precisava ouvir. E não é que eu ouvi as pessoas dizerem, muito pelo contrário, é o que a gente sente, é o que vem do coração. Então, o fato de eu estar aqui para falar com vocês é porque isso também precisa existir aqui dentro. Eu preciso me desprender de muitas coisas. Já tenho me desprendido, mas eu quero ainda mais. Sabe por quê? Eu costumo sempre dizer que Deus não conecta pessoas, Ele une propósitos. E se vocês estão aqui, e se eu estou aqui, é porque os nossos propósitos se encontraram. Para mim é uma alegria poder ter você que está aqui me assistindo, me vendo, professor JP, doutora Cléo, Fernandinho, Karina, Claudinha e tantas outras pessoas que estão aqui, Vivi, tantas outras pessoas que estão aqui. Então, nós precisamos parar para pensar que tudo isso é um privilégio para nós. Eu poderia nesse momento estar descansando, mas eu trabalhei o dia inteiro, falei com pessoas o dia inteiro, atendi pessoas o dia inteiro, mas graças a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor Jesus. Porque tem pessoas que gostariam de estar onde eu estou e não estão. Mas que possam alcançar, e o desejo do meu coração é que as pessoas atinjam lugares muito maiores, mas a gente precisa aprender que ninguém chega ao topo, pode até chegar, tá? Você pode chegar ao topo pisando nas pessoas, mas a tua queda vai ser brusca. Você vai cair, vai chegar um momento, tem uma frase muito interessante de Steve Jobs, que ele diz que muitas das vezes o nome dele estava no topo, mas que inúmeras vezes ele se sentiu sozinho. E quantas das vezes nós estamos nesse lugar do Steve Jobs? Quantas vezes?
Nós achamos que estamos no topo, começamos a pisar em pessoas, desfazer de pessoas, falar coisas que não condizem, e quando a gente chega aonde nós tanto desejamos, sabe, aonde nós permanecemos num lugar solitário, num lugar de escuridão, sabe por quê? Ninguém tem a sua luz acesa apagando a luz do outro. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer para nós é, se a nossa missão não for acender outras luzes, que a gente permaneça onde nós estamos, mas se você, assim como eu, tem o desejo de ser um transformador de vida, ser um canal de transformação através da ciência, através do conhecimento, através do conselho, através de mentoria, que você faça, que a tua vida sirva para que você possa abençoar, honrar, trabalhar, orientar e transformar a vida de tantas outras pessoas. Que nós sejamos luz para aqueles que estão no escuro, mas que nós sejamos isqueiros também para poder acender aquela gota, aquela chama de esperança que existe na vida das pessoas. Meu querido amigo Ronald Lopes, sou seu fã, cara. Gente, o Ronald é um cara sensacional. Gratidão. O Ronald, estou aqui no Peru acompanhando seus toques. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí de outro país. É uma honra poder tê-lo aqui conosco. Então, gente, o que nós precisamos parar para pensar? De que a nossa nova versão vai vir seguidas de muitas despedidas. E que nós temos que estar preparados para isso. Olha, uma coisa interessante que diz aqui: não me sentirei melhor descarregando a minha raiva, o meu sentimento, o meu rancor em outra pessoa. Não adianta, a gente pode se sentir melhor no primeiro momento, mas depois você vai ver que você vai virar um bagaço. Porque se a outra pessoa não tem culpa dos seus devaneios, não tem culpa das suas frustrações, não tem culpa das suas lamúrias, por que é que você vai discutir com ela? Por que é que você vai reclamar com ela? Ninguém jamais ganha o jogo colocando a culpa no outro. O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Começa a assumir a tua responsabilidade. Ei, chama para você, mata no peito igual jogador de futebol. Quando a bola vir para você e você for o culpado de falar, olha, essa não foi minha intenção, mas eu derrubei, caiu. Não fica culpando o outro, terceirizando. Ah, não, terminei meu relacionamento porque o outro foi culpado. Ah, não, eu saí do meu trabalho porque puxaram o meu tapete. Não, você saiu porque você quis. Assuma a responsabilidade. Assumir responsabilidades também faz parte do processo de evolução. Reconhecer que você errou também faz parte do processo de evolução. E por que a gente vai ficar fugindo? Sempre terceirizando. Ah, eu terminei meu relacionamento porque o outro. Qual é a sua parcela de culpa em tudo isso? Ah, eu saí da empresa porque o outro, o meu chefe, o meu patrão, o meu tananana. Depois que inventaram a desculpa, a gente é bom em tudo, né? Porque a gente dá desculpa o tempo todo. Cheguei atrasado porque o trem parou, cheguei atrasado porque fulano de tal. Tá, mas você chegou atrasado porque você não acordou mais cedo. Não saiu mais cedo. Quantas vezes a gente chega atrasado nos lugares e não fala a real? A gente já entra na mentira dos infernos. Não fala real. Pô, eu atrasei porque eu saí tarde de casa, saí em cima do horário mesmo sabendo que deveria ter saído mais cedo. Joga real, vem com a verdade. Vem com a verdade. A minha avó e a minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Quem fala a verdade não merece castigo. Mas se você mentiu, as consequências vêm. Se você falar a verdade, as consequências vão vir. É natural que venha, né, gente? Lembra do plantou, colheu? É natural, independente de religião. Você só vai ser responsável por colher aquilo que você semeou. Seja de bom ou de ruim. Uma hora a conta chega. E detalhe, a conta, quando chegar, não vai ser entregue na mesa errada, não. Vai ser entregue na sua mesa. Presta atenção no que você fala. Presta atenção nas suas atitudes. Presta atenção nas suas ações. Você acha o quê? Que você vai adiantar a sua vida atrasando a vida do outro? Cuidado. Cuidado, hein? Cuidado, porque pode passar o tempo que passar. Felipe, você está profetizando sobre a minha vida? Não. Estou falando para você o que talvez as pessoas que estão à tua volta ou dentro da tua casa não tenham coragem de te falar. Não adianta você achar que... eu tenho todos os problemas do mundo. Todo mundo tem problema, meu lindo, minha linda. Não é porque você é bonitinho, bonitinha, corpudão, corpudinha, seja lá o que for, que o teu problema é maior do que o de todas as outras pessoas. Se liga, se toca. Se toca, né? Vamos lá? Vamos abrir a mente?
De achar que o nosso problema é o maior do que de todo mundo. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. E eu não posso dizer que talvez aquilo que é um probleminha pra mim e que o outro tá achando que é um problemão. Ô gente, deixa eu falar uma coisa. O seu problema tem um tamanho pra você, o problema do outro é problema dele, você não tem nada a ver com isso. Se ninguém te disse, eu vou te dizer. É como você dar uma opinião pra quem não pediu. Se a pessoa não te pedir opinião, cala a tua boca, fica quietinho, fica quietinha. Não dá sua opinião. Ah, pô, essa roupa ficou feia, mas isso é um problema seu? Ah, esse cabelo ficou feio, mas isso é um problema seu? Ah, essa maquiagem não tá combinando com você. A pessoa... Abençoado de Deus, abençoada. A pessoa te perguntou? Se não te perguntou, você não tem que falar. Cuida da sua vida. Lembra aquela metáfora da grama do vizinho? Pô, a grama do vizinho tá melhor do que a minha. Talvez porque ao invés de você cuidar da sua própria vida, você tá cuidando da vida do outro. Por isso que a grama dele tá mais verde. Porque você parou de cuidar da tua vida para cuidar da vida do outro. Ô, pô, tá lá no meu trabalho e tá cuidando da vida da faxineira. Tá lá no trabalho e tá cuidando da vida da pessoa que tá sentada do teu lado. Tá lá no teu trabalho e tá cuidando da vida do teu... Cuida da tua vida. Olha, para prestar atenção se o seu jardim tá florescendo e se os frutos são bons. Tem um monte de gente que tem um monte de jardim, mas o fruto tá tudo podre. Por quê? Nutre mau sentimento, fala mal do trabalho, fala mal do patrão, fala mal do amigo, fala mal do melhor amigo, fala mal de todo mundo. E o que é bom para a vida dessa pessoa? Então tome cuidado. Tome cuidado de envenenar os outros e achar que... De se envenenar, na verdade, né? Tome cuidado de se envenenar e achar que o outro vai morrer. Toma cuidado. Outra coisa, extravasar acaba levando ao arrependimento e à culpa. Então quer dizer, eu vou lá, grito, espernio, eu falo o que eu quero, mas e depois que você toma consciência? No momento da raiva a gente fala um monte de coisa. Mas e depois que a gente já chutou o balde? Para pegar de novo. Olha lá, posso ser paciente. Preciso verificar se consigo me acalmar num tempo muito breve. Não estou sozinho. Posso ligar para alguém que me ajude a passar por esse momento ruim. Lembra do que eu falei na live ontem? Quando eu aprendi a reconhecer que eu precisava de ajuda, tudo mudou. Quando eu consegui entender e compreender que eu precisava de ajuda, a minha mentalidade mudou, as minhas atitudes mudou, a minha ação mudou, e aquilo que eu busco, as conexões que eu procuro fazer, também está mudando. Então... O que eu preciso visualizar? Eu preciso ver se as minhas relações estão sendo saudáveis. Eu preciso ver se a minha busca está sendo saudável. Entendeu? Então, gente, só um minutinho. Só um minutinho, gente, por favor. Então, o que a gente precisa parar para pensar? A gente precisa observar se as nossas atitudes nos fazem nos conectar com pessoas que de alguma forma irão nos ouvir. Nos faz nos conectar com as pessoas que de alguma forma irão nos compreender. E olha que coisa interessante. Eu sou mais que meus sentimentos. Os seres humanos vêm e vão, até mesmo os piores. Então quer dizer, a gente precisa entender que as pessoas são passageiras. Se você está fazendo uma nova busca e você perdeu pessoas que um dia você foi útil, fica tranquilo. A vida vai se encarregar de te trazer pessoas novas. Não tenha medo de perder pessoas por você ser quem você é, desde que aquilo que você é na sua essência não esteja sendo alterado ou você esteja sendo envenenado e envenene outras pessoas. Porque a gente faz muito disso, né, gente? Lembra do que eu falei agora há pouco? Às vezes, você é amigo da mesma pessoa, só que você se tornou uma pessoa inútil. Você não é mais útil para ela. E ela está se conectando com alguém que você conhece. Naturalmente, por você não ser mais útil, né? Por você ser inútil, né? Porque você está inutilizável, a pessoa começa a falar mal de você. E aí, as outras pessoas passam a não gostar de você por conta daquilo que ela falou. Porque não tiram as próprias conclusões. Entram com conclusões imprecipitadas. Então, a gente precisa parar para pensar que eu só consigo tornar-me a melhor versão de mim mesmo se eu, de fato, mudar minha mentalidade.
Tá tudo aqui. Tá tudo na mente. Tá tudo na mente. Eu não posso vir aqui e falar para vocês uma coisa e as minhas ações e as minhas atitudes serem completamente diferentes. Eu estava conversando hoje com a minha liderança e a gente estava conversando falando exatamente sobre isso. A minha cabeça, os meus pensamentos, as minhas ações e as minhas atitudes precisam ser condizentes com aquilo que eu acredito. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso pensar uma coisa e literalmente as minhas ações, ou eu dizer uma coisa e as minhas ações ser diferentes daquilo que eu falei. Porque senão existe a incongruência. O que é a incongruência? A incongruência é você falar uma coisa e fazer outra. É como eu dizer o seguinte: olha, fulano, não coloca a mão no fogo que você vai se queimar. E eu vou lá e coloco a minha mão no fogo para a pessoa ver. Então quantas vezes você faz isso na vida? Quantas vezes você se apequena para caber no mundo dos outros? Vamos começar a se desprender disso? A professora Ailda colocou: não me preocupe em perder pessoas. Uso minha energia com pessoas que ficaram e que lavem apenas. Opa, peraí. Não me preocupo em perder pessoas. Uso a minha energia com pessoas que ficaram e que levem a... Exatamente isso. Você precisa canalizar isso. É pensar que pessoas vêm e vão. Eu costumo sempre... Tem uma frase, essa frase é de para-choque de caminhão, que diz o seguinte: as pessoas podem esquecer o que você falou. As pessoas podem esquecer algumas atitudes. As pessoas podem inclusive te esquecer. Mas as pessoas não irão esquecer a maneira a qual você as fez sentir. Então, se você fez uma pessoa ter um sentimento bom em algum momento, aquilo que ela vai nutrir por você é algo bom, é algo incrível, é algo esplendoroso, é algo mágico. Mas se você a fez se sentir uma inútil, se você a fez se sentir uma pessoa desprestigiada, menosprezada, uma pessoa agredida, uma pessoa humilhada, de fato, essas pessoas vão nutrir esse tipo de sentimento. Agora, eu quero convidar você com muito carinho a ser uma casa de bons sentimentos. Eu não quero trazer para você uma percepção de que nós vamos viver o tempo todo no mundo da Alice, no país das maravilhas. Não. Nós passaremos por momentos difíceis, nós passaremos por dificuldade, nós passaremos por uma porrada de coisas, mas é a forma e o jeito e a maneira na qual nós escolhemos passar. Eu escolhi me desconectar de tudo aquilo que me coloca sempre à disposição de quem não me oferece nada, de quem só tira de mim. Eu escolhi me desprender de todas essas pessoas. Eu escolhi me desprender das pessoas que me fazem eu me sentir um lixo. Eu me desconectei das pessoas que me fazem eu me sentir inútil. Eu me desconectei das pessoas que me faziam eu me sentir alguém desprestigiado. Eu me desconectei das pessoas que me colocavam para baixo. Eu me desconectei de família, e de amigos, e de colegas, e de trabalho, e de tantas outras coisas. De professores. Me desconectei desse tipo de pessoa. Não quero para minha vida. Eu me despedi, eu escolho me despedir dessas pessoas. Eu decido que elas vá em paz para onde elas tiverem que ir. Eu decido que elas encontrem a paz que elas estão buscando aonde elas tiverem que encontrar. Isso é quase que uma oração, é quase que um mantra. Deixa aí quem tiver que ir, fique quem tiver que ficar. Quem tiver que ficar, que nos traga muitas alegrias. Quem tiver que ficar, que nos traga esperança. Quem tiver que ficar, que nos traga paz. Quem tiver que ficar, que nos traga amor. Quem tiver que ficar, que nos traga novas energias, novos sentimentos, novas sensações, novas possibilidades, novas oportunidades, novas conquistas, novas conexões, novos perdões, novas curas. Quem tiver que ficar, que venha para nos trazer coisas novas, novas notícias, novos acontecimentos, novos amores, novos tremores, novos tudo. Que nós tenhamos e que nós possamos
Como diz a Bíblia, um texto que eu acho muito interessante, em que o profeta ele diz: eu só quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então que você, que eu, que nós só possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Se vier alguém sem esperança, que essas pessoas vá para o teu caminho, que essas pessoas sigam as suas jornadas. Mas se essas pessoas vierem cheias de esperança, que nós sejamos alguém que alimente isso. Que nós sejamos propulsor de novas esperanças. Às vezes vem alguém, fala assim: poxa, professor Felipe, eu já não acredito mais que o mundo vai mudar. Eu falo: mas eu acredito. Eu acredito porque eu me conecto com alunos que são bons, com pessoas de bom coração. Eu trabalho com atendimento o tempo todo, mentoria o tempo todo, e nem sempre o meu mentorando ou o meu paciente chega na minha sala e fala coisas boas. Às vezes o dia dele foi um fiasco. E aí eu pergunto, no final de tudo, eu pego toda aquela salada de fruta que ele fez e aí eu pergunto: o que você fez para mudar isso? E é essa pergunta que eu faço para você nessa noite. O que você está fazendo para mudar a sua atual situação? Será que você está só reclamando? Será que você só está lamuriando? Será que você está o tempo todo igual Pink, o cérebro, só céus, ó vida? Só reclamando de tudo, de tudo, de tudo? Ninguém, tem uma frase que eu postei esses dias: ninguém alcança um novo nível reclamando. Reclama porque não tem água, reclama porque não tem luz, reclama porque não tem telefone, reclama porque não tem café, reclama de tudo. Mas o que eu estou fazendo para ter tudo aquilo que eu não tenho? Qual é a verbalização, a profecia que está saindo da minha boca? Muitas das vezes eu acordo, não sou hipócrita, acordo para trabalhar já cansado. Porque a minha matéria, o que está cansado não é a minha mente, a minha matéria está cansada, meu corpo está cansado. Porque despende de muita energia, troca energia o tempo todo a atender pessoas. Mas eu preciso sempre estar numa frequência, numa vibração que seja boa. E não que eu não possa, em algum momento, entrar numa frequência ruim. Eu posso, sou ser humano. É transitivo, o campo morfogenético, morfológico, muda o tempo todo a fisiologia da gente. Mas eu preciso pensar que eu tenho que nutrir mais sentimentos positivos do que coisas negativas. As coisas boas precisam serem propagadas com muito mais velocidade do que uma coisa ruim. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: se você fosse uma caixa de chocolate, uma caixinha, isso aqui, ó. Fechar direitinho, bonitinho, ó. Se você fosse uma caixa de chocolate, uma caixinha de bombom, quais chocolates você colocaria aqui? E nem é sobre bombons, e nem é sobre chocolate. Quais sentimentos você tem guardado dentro da sua caixinha? Pensa nisso. Talvez nessa caixinha aqui tem chocolates que eu gosto e chocolates que eu não curto. E o que eu vou fazer com aquilo que não está fazendo bem dentro da minha caixinha? Tira. Pega, olha para dentro de você. Agora, antes de você dormir, olha para dentro de você, faz uma meditação, faz uma oração, uma reza, sei lá o que você faz da vida. Mas provoca a si mesmo e se pergunta qual é o sentimento que tem me predominado. Se você notar que é um sentimento não tão bom, aproveite esse momento para elevar ao Deus dos céus a tua espiritualidade em uma oração e dizendo que eu me torne, mesmo diante desse sentimento não tão bom que eu estou nutrindo, que eu possa me tornar uma casa de bons sentimentos. Independente dessa dificuldade financeira que eu estou nutrindo, que eu possa me tornar uma casa de bom sentimento. Independente de todas as dificuldades que eu estou atravessando, que eu possa me tornar uma casa de bons sentimentos. Aquilo que a nossa boca fala tem muito poder. Então eu quero convidar você na noite desse dia a começar a se desprender de tudo aquilo que te impediu até agora, esse momento, de avançar. Vai lembrando. Se você quiser anotar num papel, eu sempre anoto. Às vezes eu fico nutrindo um sentimento de dia, eu anoto no papel, para no final do dia, quando eu elevar minha espiritualidade em uma oração, eu dizer: eu desfaço, destruo e descrio todo sentimento negativo. Eu desfaço, destruo e descrio tudo que me impede de avançar. Eu desfaço, destruo e descrio toda a relação tóxica. Eu desfaço, destruo e descrio tudo que não provém da minha espiritualidade, dos céus, de bom. Eu começo a desfazer, destruir e descriar. Então o que você está esperando para desfazer, destruir, descriar
tudo aquilo que está quebrado na sua casa, tudo aquilo que está quebrado na tua vida, aquela roupa que você não está usando mais, que está rasgada, nada quebrado, nada rasgado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos começar a fazer isso, se despreza. Como é que você quer que as coisas novas cheguem se você não está tirando as velhas? Porque você é uma pessoa cheia de cacareco, de sentimento que é cacareco, de roupa que já... E tem uma coisa, quantas pessoas doam roupa rasgada? Quantas pessoas doam coisas quebradas? Quero já mandar um recado aqui para nós. Se tá rasgado, não doa, porque se não serve para você, não vai servir para outra pessoa. Pelo amor de Deus. Isso, gente, parece que não, mas isso também surte na tua vida financeira. Quando você dá uma coisa rasgada para alguém, quando você dá uma coisa quebrada para alguém. A intencionalidade que você coloca ali, não, pô, tá quebrado, eu vou dar porque a pessoa gostou. Não, tá quebrado é lixo. Para de ficar dando coisa quebrada pros outros. Para de ficar dando meio sentimento. Ou você tá por inteiro numa relação, ou você não tá de vez. Para de ficar levando com a barriga uma amizade. Ou você tá ou você não tá. Toma cuidado. Toma cuidado porque esse, não, deixa pra lá. Não, foi só não, deixa pra lá. Esse não deixando pra lá vai chegar uma hora que o teu corpo vai responder. Sabe por que as pessoas estão infartando? Porque elas não estão aguentando as pressões psicológicas que tem o tempo todo. Hoje a gente está no trabalho, é pressão por todo lado. Hoje a gente está com a vida financeira, pressão por todo lado. A gente precisa... Calma. A gente precisa se organizar. Se a gente se organizar direitinho, as coisas acontecem. Se a gente se organizar direitinho, as coisas fluem. Mas não adianta você ficar tomando veneno achando que o outro vai morrer. Não adianta você parar e ficar pensando que se você apagar a luz de alguém, vai acender a tua. Não vai. Não vai. Então, eu quero convidar você a se desprender, mas a gente fazer uma coisa que é de fato maravilhosa. Se cada um toma conta da sua própria vida, todo mundo fica bem. Já percebeu que a gente fica julgando as pessoas o tempo todo? A gente não pode ser hipócrita. Às vezes a gente vê alguém com uma roupa luxuosa e fala, nossa, que coisa linda. E às vezes a gente vê uma pessoa com uma roupa até bonita, mas com uma cor que a gente não gosta, e fala, que brega, que feio. Não. Para de julgar as pessoas. Mas pô, as pessoas nos julgam, vão nos julgar também. Quantas vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, estranho, tá tudo bem. Eu sou estranho pra elas, mas tá tudo bem. Elas são estranhas pra mim também, porque eu não conheço. Mas o tempo todo a gente tá julgando. E como seria se a gente olhasse pra nós mesmos e de fato parássemos pra pensar que a vida, ela precisa ser valorizada. A vida ela precisa ser vista de uma forma diferente. Olha por outro ângulo. Talvez você não teve um dia tão bom, teve um dia cansativo, mas eu quero convidar você no final do dia, no final da noite, leva a Deus uma oração. Agradece pelas coisas não tão boas que aconteceram e desfaz, destrói, descria. Quero fazer destruir, descriar todo sentimento negativo, todo pensamento torpe. Quero destruir, descriar tudo aquilo que me impede de alcançar o que eu tenho que alcançar. E a partir daí você vai ver a sua vida começar a mudar. Mas não é fazer isso um dia só e achar, não, isso aqui eu vou usar, eu vou falar só hoje e amanhã eu vou fazer as mesmas práticas. Não. É mudar e não cometer o mesmo erro. Vai, não peques mais, não comete a mesma defraudação. Não adianta você achar... E assim, gente, eu tô falando isso no sentido literal da palavra, tá? Não adianta você ser um estelionatário sentimental, porque tem muito disso, nós estamos vivendo isso. O estelionato sentimental. As pessoas estão nos esgotando emocionalmente com as suas lamuras, porque a gente está emprestando ouvido para esse povo que faz um monte de cagada. E aí vem desabafar com a gente vai nutrindo essa energia horrorosa. Horrível. Tem muito estelionatário sentimental que leva teu sentimento, a tua ética, tua moral, tua conduta... Leva você a se deixar? E eu preciso tomar cuidado. Porque se eu convivo com gente que só reclama, eu sou o próximo reclamão. Quem é que vai querer ficar perto de mim? Ninguém. Talvez algumas pessoas incríveis deixaram de se conectar com você. Sabe por quê? Você tá chatão. Você tá chatona. Tá se tornando alguém insuportável. As pessoas não querem ficar perto porque você está sempre falando da vida de alguém. E a tua vida tá maravilhosa, né? Você tá rica, você tá rico. Então vamos lá, vamos tomar uma dose de consciência. Vamos cuidar da nossa própria vida? Vamos fazer isso? Agora eu vou fazer um julgamento, tá? Peço uma licença para vocês para fazer uma crítica. Teve uma pessoa, que eu acho que todo mundo sabe aqui que falou, não vou citar o nome dela aqui.
Mas é verdade esse bilhete. A pessoa falou assim, bom, se o café estiver caro, é só você não comprar o café. É só você não comprar o café. Tamo junto, do Carmo, Enzão, um abraço pra você, meu querido. É só você não comprar o café, mas pera. Nós estamos falando da inflação. Nós estamos falando de tudo que está acontecendo. E aí é só eu não comprar? Algo de errado não está certo, né? A gente trabalha, paga imposto e a gente precisa adquirir as nossas coisas. Porque se eu não trabalhar para me alimentar, como é que eu sustento essa estrutura aqui? Não sustenta. Mas essa estrutura, ela não é alimentada só de comida. A comida faz parte do processo dessa estrutura. Mas eu sou nutrido de sentimentos bons e não tão bons. E eu preciso parar para pensar o que dentro de toda essa cadeia de pensamentos e sentimentos que eu estou nutrindo, se está me fazendo evoluir ou não. Então, vamos juntos, vamos pensar nisso. Vamos pensar em construir pontes e não queimar essa... Tem muita gente queimando ponte top. Tem muita gente trocando uma amizade incrível para ficar com pessoas momentâneas babacas, que não produz nada, não pensa em nada. Toma cuidado. Eu já fui essa pessoa. Tive com gente sem noção, não pensava em nada. Não, eu quero estar com pessoas que pensam, pô, quero conquistar minha casa, meu carro, meu apartamento, quero pagar minhas dívidas, quero limpar meu nome, quero me acertar com meu namorado, com a minha namorada, quero dar certo na vida, quero avançar, quero evoluir, quero trabalhar, quero progredir, quero arrumar uma renda. Esteja com pessoas que tenham pensamentos evolutivos, não seja um parasita. Tem um monte, já falei, vou repetir aqui, tem um monte de gafanhoto sentimental querendo ver você caído. Mas vamos tomar consciência, vamos desprender dessas pessoas. Deixa aí quem tiver que ir. O começo dói, machuca, mas depois cura. Quanta gente da hora tem para você conhecer? Quantos amigos da hora, top, tem para você conhecer? Quantas pessoas incríveis estão te procurando ou estão esperando você se conectar com ela? Para poder te conhecer, para saber quem realmente você é. Então, pare e pense nisso. Eu tô falando isso aqui pra vocês e não é que fala, pô, você é o cara do bom sentimento sempre, o tempo todo. Tem hora que eu fico puto. E eu não escondo não, já falo logo. Não tem essa. É muito bonito a gente ver o pessoal sempre falando, não, porque você precisa, não, porque você... Ó, mimimi, blá, 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 tô fora. Eu sou isso aqui. Quem gostar de mim vai gostar do jeito que, exatamente do jeito que eu sou. E se eu errar, eu tenho a humildade de pedir desculpa. Diferente de muita gente. E também nem me interessa, porque eu quero saber da minha conduta, da minha moral, eu quero deitar minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz comigo mesmo. Sem achar que eu defraudei ou que de alguma forma eu fiz um estelionato sentimental em alguém. Muito pelo contrário. A vida é igual ao WhatsApp. Você olha e responde quem é pertinente para você. Quem só aparece de véspera ou só te procura quando precisa, mete a bica nesse povo. Manda... Segue sua jornada, ó. Segue seu caminho. Tem pessoas que eu me desconectei que eu vou falar de verdade, de coração. Se eu puder não encontrar nunca mais, é um favor que a vida me faz. Por quê? Porque o sentimento que foi nutrido não foi bom. Felipe, significa que você quer que essas pessoas se deem mal na vida? Não! Eu quero que elas se deem cada vez melhor para que elas não façam mal para a vida de outras pessoas. Eu quero que elas tomem consciência do quanto elas podiam ser boas. E é como eu falei aqui no começo. Quem perde a minha amizade, quem perde o meu carinho, o meu companheirismo, minha fidelidade, minha lealdade, perde muita coisa porque eu sou um cara top, sou um cara da hora. E que você se veja assim, se sinta assim. Mas não só se veja, que você seja essa pessoa. Tá aqui, ó, a Mamusca, a Claudinha, posso citar. Tá aqui. Chega de fato vários presentes para ela o tempo todo. Primeiro, porque ela é merecedora. Depois, porque ela é uma pessoa que cultiva muito bom sentimento. Já vi pessoas destratar essa mulher assim, de uma forma que eu falava, meu Deus do céu. Mas isso não alterou quem ela é na sua essência. E é por isso que Deus e o universo continuam honrando e vai honrar muito mais. Quem viver verá essa mulher ser muito mais honrada do que já é. Mas por quê? Porque é uma bênção. As pessoas vai e falam, ela olha, muitas vezes quer falar, não fala, mas... Cada um é responsável por colher aquilo que planta. Então observe os sinais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da tua presença.
É sempre um orgulho e uma honra tê-lo aqui comigo, poder saber que eu posso contar com você, é sempre uma alegria, uma honra. Peço desculpa se não pude falar o nome de todo mundo, vocês sabem que a live vai correndo o tempo todo, já se passaram por aqui mais de 45 pessoas, batemos a meta de mais de 70 pessoas, então meu muito obrigado, não deixe de comentar, curtir, compartilhar, para mim é sempre uma honra, uma alegria ter vocês aqui no meu perfil. Meu muito obrigado pelo carinho da tua presença, da tua audiência, para você que está assistindo essa live aqui ao vivo, um beijo no seu coração. Para você que vai assistir essa live daqui a pouquinho, meu muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Para você que vai assistir essa live de madrugada, no teu trabalho, dentro da guarita, dentro do prédio, enfim, aonde quer que você esteja, meu muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Eu trago aqui para vocês pílulas, né, e lives que de fato eu tenho vivenciado, eu vivencio, e eu trago também os insights de muitas mudanças que eu fiz na minha vida, que surtiram efeitos maravilhosíssimos, e por isso eu trago. Nada do que eu falo aqui é uma coisa que nasce do nada, nasce do além, não, tudo é estudado. Tá? Tudo é milimetricamente estudado, pensado, com muito carinho, estudado para que eu não fale nada que vá, de alguma forma, deturpar, desprestigiar, humilhar ou menosprezar alguém. Portanto, meu muito obrigado a vocês. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês, poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite, um beijo no seu coração. Um beijo, paz, saúde, sucesso. Sempre, fique sempre ligadinhos, hein? Tchau, tchau.